Entre a Terra e o Céu, capítulo 22, Irmã Clara. No capítulo anterior, André Luiz, junto de Clarencio e Hilário, nos ensinou e nos disse o quanto nós precisamos ainda nos depurarmos, o quanto ainda precisamos ser melhores, o quanto ainda temos em nós abertas as chagas da humanidade, as chagas do egoísmo, da falta de humildade, da soberba. Tantas são as chagas que estão abertas em nós e precisamos fechá-las através do nosso crescimento moral. Nós viemos desenvolver o crescimento moral e intelectual quando a gente reencarna, mas nós precisamos saber, né, que o crescimento moral é muito importante. E por que a gente está falando nisso, né? Que precisa saber? Porque a grande maioria das pessoas não dão importância a esse crescimento. O crescimento intelectual, ele é muito importante, nós precisamos dele para a nossa evolução. Mas o crescimento moral é que nos dará força para que nós possamos galgar êxito lá na frente, né? Então, nós precisamos e muito desse crescimento moral. Então, no capítulo 22, ele vai falar de Irmã Clara. Então, lá no capítulo 21 e nos capítulos anteriores, né? Ele veio nos passando o ensinamento e nos mostrando a situação de Odila. Odila estava a todo momento ali obsediando Zulmira. Pelo ciúme, porque Zulmira casou-se com aquele que um dia foi o marido dela terreno, e porque Zulmira teve o descuido, e Júlio, com esse descuido, talvez até não, porque o próprio capítulo vai dizer, né, que se aquilo aconteceu com Júlio, é porque assim foi a vontade do Criador. Ainda que Zulmira tivesse sido imprudente, negligente naquela situação. Ainda que ela pudesse ter desejado. Então, Odila estava ali obsediando por essas razões. Pelo marido terreno e pelo filho que ela acreditava veementemente que a Zulmira tinha matado de fato seu filho. Lá em um dos capítulos, André Luiz fala assim: Clarice, por que você também não recobra a consciência de Odila, assim como você retomou a consciência de Mário Silva, de Amaro? Você não foi voltando com eles no tempo, de Antonina, que era Lola e Barruri? E aí, lá, Clarencio fala o seguinte: olha, não vou mexer nessa questão, porque senão a gente vai ficar aqui o tempo todo um chamando o outro e vai se estendendo, né? Mas não quis dizer que Clarence não ia buscar ajuda relativa a Odilo. Então, o capítulo 22 com a Irmã Clara começa dessa seguinte forma: eles indo buscar ajuda para que eles pudessem ter uma clareza sobre o papel de Odila nisso tudo. Eles já sabiam que Zulmira era Lina Flores. Já sabia que ela tinha, junto de Amaro, um combinado entre eles, né? Amaro, que foi Armando, já tinha dito: olha, se eu tiver oportunidade, eu ajudarei a Lina Flores e o Júlio, isso lá no mundo espiritual. E agora eles estão com a oportunidade de estarem juntos. Zulmira precisa abrigar Júlio novamente. Lembra? Júlio está no lar da bênção, chora o tempo todo, sente dores terríveis na região da garganta pelo veneno ingerido lá na Guerra do Paraguai, né? Veneno este que ele ingeriu porque não suportou a ideia de Armando um dia estar junto de Lina Flores. Mas ele retornou como filho de Amaro e agora retornará novamente. Então, observem reencarnação rápida. Júlio desencarnou com 7 anos.
e irá voltar, porque o desequilíbrio que se encontra é muito grande. Então, é vivendo na matéria, ou seja, passando pelo corredor do esquecimento e tendo nova oportunidade de trilhar um melhor caminho, é que ele vai se equilibrando, é que ele vai se depurando. Então, o capítulo 22 inicia da seguinte maneira: Irmã Clara, na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino eleara em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva rebelado ou para junto de Amaro paciente a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateado jorro sobre a paisagem que se tapizava de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria ele a ajuda de outrem, quando se dirigira com tanto êxito à mente de Esteves e Armando reencarnados? Então, olha lá. André Luiz está nos dizendo o seguinte, né? Eles estavam indo ao encontro dessa irmã Clara, onde Clarencio iria pedir ajuda, só que André estava com uma pergunta dentro dele. Para que Clarencio, um ministro, né? Veja bem, Clarencio é o ministro de nosso lar, um dos ministros de nosso lar. Ele conseguiu retomar a consciência de Esteves, José Esteves, Mário Silva, e de Armando Amaro com tanta facilidade. Por que ele precisaria buscar a ajuda de uma outra pessoa? Sendo que ele já tinha, né, dentro da convicção de André Luiz, ele já tinha competência para isso. Então, vamos seguindo. Não lhes favorecer o retrocesso à volta da memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Né? Você não foi capaz de retomar a consciência deles lá naquele ponto da Guerra do Paraguai, tão distante do que se vive hoje, né? Na Terra? Por que você não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? E o ministro, bem tolerante, disse a André o seguinte: iludes-te, ou seja, né? Lê do engano, você está enganado. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações, né? De curar, de sarar, de trazer, de recuperar corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados graus na humana compreensão. Então, o ministro Clarencio mostra aí para André Luiz o quê? Humildade. Ele disse para André o seguinte: olha, até certo ponto eu consigo ir, sim. Né? Até certo ponto, nos irmãos em recuperações, eu consigo acessar, eu consigo dar alguma ajuda. Mas no caso de Odila,
Não é somente uma doutrinação pela inteligência, mas, naquele caso, demanda um conhecimento, um depuramento moral muito maior, e eu não me vejo preparado para isso. Então, além de Clarencio, ministro de nosso lar, nos dá, né, uma posição aqui de humildade, ele também está nos assinalando, olha, ninguém faz nada sozinho. Nós não somos autossuficientes, nem mesmo Clarencio. Ele já está num ponto bem desenvolvido, porque para ser um ministro que ajuda a reger uma cidade espiritual do tamanho de nosso lar, ele já tem um crescimento moral e intelectual muito avançado. Mas ainda assim, não é espírito puro, né? E ele está dizendo: olha, eu ainda não me vejo preparado para resgatar da forma que Odila precisa ser resgatado. Então, é por isso que eu estou indo pedir ajuda. Né? Porque é muito diferente o que ele fala no início, é muito diferente doutrinar de transformar. Vamos seguindo. Dispunha-me a desfechar novo interrogatório, contudo, nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima. Então, André estava lá cheio de dúvida, querendo fazer mais perguntas, mas Clarencio mostrou a edificação que eles estavam chegando próximo, né? Ou seja, eles estavam chegando próximo do local aonde eles precisavam estar, que era junto de Clara. Cercada de arvoredo, que servia de enfeite a espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara figurou-se nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Então, quando ele olhou aquela edificação parecia o internato para moças ou então um pequeno colégio. Até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em sua casa um verdadeiro educandário. Tão grande e luzidas eram as assembleias instrutivas que ela sabia organizar. Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 40, né, que ele fala, 4 dezenas, 40 alunos de variadas condições que se instalavam à vontade em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. Então, ela estava ali reunida com 40 espíritos. E embora aquilo ali, quando você olhava exteriormente, parecia uma sala de aula, lá dentro não tinha nada a ver com sala de aula. Cada um estava da forma que se achava mais à vontade, né? Então, estavam ali numa conversação descontraída. Vamos ver o que André Luiz continua a dizer. De olhos rasgados e lúcidos, ali marcarem magnificamente o semblante com os traços aristocráticos do rosto emoldurado pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Nosso orientador pediu desculpas pela nossa interferência no seu trabalho. Não se incomodem. Achamos-nos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Então, ela os recebeu muito bem e disse, olha, nós estamos aqui numa conversação, né? Numa conversação edificante acerca da voz. Então, vocês podem partilhar conosco, né? Vai ser rápido. Olhando bondosamente o ministro, ela rematou: sentem-se. Sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco.
Em breves instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. Então, sentem, escutem um pouquinho, e daqui a pouco nós vamos conversar sobre o motivo particular que vocês estão trazendo. E voltando à poltrona, que nada tinha de cátedra, né? Não era uma poltrona de um rei, era uma poltrona bem simples, sem qualquer atitude professoral tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si. Ela começou a dizer para os aprendizes: conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que seja ela, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Dinâmica no sentido de movimento. Então, olha o que ela está falando. Que a palavra, o som que sai da nossa boca, que nos faz comunicar, ela sai dessas palavras ondas eletromagnéticas. Então, nós vamos lembrar que nós somos espírito, nós somos energia, né? E a voz, a palavra, não seria diferente. A voz também, a nossa palavra, tem uma energia elétrica específica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de forças através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando, pedindo apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação, e é por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete, e pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Então, está dizendo o seguinte, que como é formada essas palavras? Como é formado o verbo? Nós pensamos. Quando nós pensamos, nós criamos. Quando nós pensamos, nós criamos, nós então verbalizamos através dessa energia elétrica que também é a nossa voz. Né? E essa nossa voz é de suma importância para a missão ao qual todos nós estamos destinados a cumprir nesse ponto de evolução em que nos encontramos, né? Existe aí polos positivos, polos negativos, e nós vamos ver mais à frente que nós precisamos saber usá-los, né? Da melhor maneira, porque usando dessas palavras, desse verbo de uma forma inadequada, nós também temos responsabilidade sobre eles. Dentro da pausa ligeira que se fizera espontânea, simpática senhora interrogou: mas, para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Para que a gente tenha a solução dos nossos problemas, é indispensável que naquele momento de estar ali tentando solução para nossos problemas, que a gente não fique nervosos, bravos, né? Com xingamentos e tal, está dizendo isso, né? É indispensável esse que a gente que é indispensável jamais nos encolarizarmos. Então, como que a gente deve proceder nesses momentos para que a gente tenha sucesso, né? Para que a gente tenha êxito dentro da solução dos problemas? Qual que é a melhor solução? E a Clara disse, sim, indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Então, está dizendo o seguinte, nos momentos mais difíceis,
Nos problemas, nos momentos que enfrentamos problemas, não adianta a gente ficar bravo, a gente xingar, a gente dar mal empregado, né? Porque ela fala aqui o seguinte, ó, de nada, né? A cólera é aproveitada. É pelo contrário, nós passamos por um curto-circuito. E por que esse curto-circuito? E muitos de vocês já devem estar lembrando ou pensando. A palavra também fere. No momento de raiva, a gente faz o inesperado. Mas são nesses momentos que nós precisamos demonstrar determinados equilíbrios em prol de nós mesmos. Porque a palavra mal falada está carimbada em nós. E bem-humorada, ela acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos juntos de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a, projetando-a em sensações de remoto passado, nas quais, como que descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. Ela está dizendo o seguinte: nesses momentos em que a gente é muitas vezes testado, passa por experiências terríveis, né? Quando um está ali brigando com o outro, se não tem uma parte ali que tenha mais paciência, ou se não tem uma outra parte ali que se entregue ao poder da oração, da prece, para se obter ajuda, a gente cai nesse curto-circuito, nesse desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, esse desequilíbrio muitas das vezes nos cega e nos leva a caminhos da inferioridade animalesca, de animais selvagens. Muitas pessoas que a gente não vê, que na hora da raiva, na hora de estar passando por determinados problemas, se desequilibram e cometem erros gravíssimos. Tira a vida do outro, ou então, com a cabeça quente, muitas das vezes os levam a sucumbir diante da vida, fere o outro, agride não só fisicamente, mas verbalmente. Então, é sobre isso que ela está dizendo. Que nós precisamos ter equilíbrio dessa energia chamada voz, chamada verbo, palavra. Porque tudo que a gente fala que sai da gente está em nós, está na nossa mente. E muitas das vezes, determinadas situações vai exigir de nós equilíbrio, sobretudo oração e discernimento. A cólera, segundo reconhecemos, não pode nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Um moço, com evidente interesse nas lições, argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Né? A gente então substitui aquela questão do nervosismo, dos xingamentos, por determinadas coisas que estivéssemos passando que nos deixássemos indignados. São sensações diferentes. Então vamos trocar agora. E dentro da indignação? Clara pensou alguns instantes e disse: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado d'alma por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósito de bagatela, ou seja, contrariar alguém por bobagem, por besteira,
a todos os instantes do dia, será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais a eficiências de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Assim, como a administração da energia elétrica reclama a atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. Então, olha o que ela está dizendo. Que vai ter, sim, né, momentos em que nós vamos estar indignados. Mas ainda nesses momentos de indignação, nós precisamos dosar, nós precisamos saber a forma correta de nos expressar. Né? Então, ela dizendo aqui mais uma vez para a gente que o excesso, até mesmo na indignação, não é viável. Existem meios, né, de se pronunciar. E ela falando é indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. E ante a Assembleia que se registrava os ensinamentos com justificado respeito, prosseguiu depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira, mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se, levar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Ela está dizendo o seguinte, que a gente passa por momentos de indignação. E até nos momentos de indignação, a gente tem que saber nos posicionar, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Às vezes as pessoas têm mania de querer governar a vida da gente, né? De dar opiniões aí que não deveriam. E às vezes certas opiniões geram indignação, né? Geram repulsas. Então, nesses momentos, em vez de você xingar, de esbravejar, de gritar e de criar inimizades, é melhor abster-se dela, né? Quando fulano falar uma certa coisa, você tenta de desvencilhar-se, continua com o seu posicionamento, que o posicionamento é seu, independente de estar certo ou errado, as consequências são suas, mas nós precisamos de equilíbrio. Não precisamos nos desequilibrar diante do outro que já se encontra desequilibrado, né? Vamos continuando aqui. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa, né? Então, ou seja, a atitude gera uma corrente de indução magnética.
Então, ou seja, nós não precisamos adentrar determinados caminhos. Um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse em vulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gaguez e a diplofonia? A gente interpreta aqueles que gaguejam muito, né? Ou aqueles que têm essa diplofonia, que são dois sons, sai dois sons ao mesmo tempo, né? A voz com dois tons. Ela fala, sem dúvida, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-nos ao bem. Então, olha lá, ela dizendo, né? Que aqueles que têm algum tipo de dificuldades na voz, pode ser que esteja ali, né, os órgãos. Ela fala, os nossos órgãos vocais também passam por lutas. Então, às vezes, feriu demais em outra vida ou fere muito nessa vida. Então, vai passar por determinadas lutas também nessas cordas vocais. Então, olha aí, né? O fruto, que muitas vezes a gente vem carregando o fruto negativo, né? Que todos nós temos em nós. Às vezes não temos a questão da voz, mas temos outros. Porque nós lesamos aquele ambiente um dia e nós viemos trazendo conosco para que então nós possamos reparar, ajustar, depurar. A orientadora que falava com absoluta simplicidade e a maneira de um anjo maternal dirigindo-se aos filhos, comentou ainda por alguns minutos o tema singular, o surpreendente primor de definição. Depois, terminada a aula, permaneceram no belo domicílio tão somente alguns jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos a pequena peça, pequeno ambiente contíguo, e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação. Então, ela falou mais um pouco, terminou, alguns foram embora, alguns permaneceram por ali, e ela foi atender Clarencio. Clarencio explicou todo o acontecido, toda essa história até aqui que nós já sabemos, desde quando começou-se com uma prece refratada de Evelina, e seguiu dizendo: alguém na terra precisava ouvi-la, a fim de modificar-se. A interlocutora, Clara, perguntou com carinho quanto às particularidades dos serviços que pretenderíamos realizar. Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas e manifestas. Certamente, buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Pobre criatura, disse a orientadora comovida. E, afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. Nós encerramos o capítulo 22. O capítulo 22, Clara vem nos ensinar sobre o poder da palavra. Palavras boas são capazes de edificar, mas palavras ruins são capazes de nos destruir. Clara
que tem um conhecimento moral mais avançado do que Clarencio, André Luiz pôde ver os olhos cheios de lágrimas, dizendo a eles que talvez um dia já pudesse ter sofrido da mesma coisa, ou que então, lá no fundo também, tinha dores, mostrando que também estava ali em desenvolvimento, mas que tinha plena empatia e pena de Odila pela condição em que ainda se encontrava, presa na terra, presa pelo ciúme, mas ela disse a Clarencio: eu tenho tempo, eu posso ir até ela, eu posso conversar com ela. Vamos até a terra. E a gente sabe, né, gente, que palavras ferem. Existe um ditado que diz que palavras, às vezes, dói mais que um tapa. Lembra de Jesus? A boca fala do que o coração está cheio. Então, eu falei no momento de raiva. Mas lá no fundo existiu a vontade de dizer, a vontade de lançar sobre o outro aquela palavra que é energia elétrica, que é magnetismo e que nos atinge mesmo e que dói mesmo, muitas vezes ferindo a nossa alma. Irmã Clara está nos ensinando a parar, a cortar do nosso entorno os excessos da nossa fala. Porque às vezes o que a gente fala vai nos levar a um ambiente que vai gerar um desequilíbrio e por caminhos que não precisava nos adentrar. A palavra tem um dom de abrir a mente, mas também de destruir o outro. Às vezes você fala uma coisa para uma pessoa, ela entende de uma forma completamente diferente. A gente fica sem saber se foi a gente que não soube expressar da maneira correta, ou se a gente precisa expressar novamente para que possa dar um novo entendimento, um novo contexto, mas que, acima de tudo, nós precisamos, diante dessas oportunidades que nos são chegadas, porque nós também enfrentamos dificuldades negativas, nós precisamos ter discernimento. Porque palavra fere, porque ela nasce na nossa mente, externa-se através da nossa voz e atinge o outro com precisão, porque palavras são ondas, são energias e conseguem atingir perfeitamente a alma daquele que nós queremos ou ofender ou edificar. Alguma dúvida, gente?